Nossos agradecimentos à nossa diretoria executiva, palavra do Dr. Hintz, nosso diretor de Desenvolvimento Humano e Infraestrutura. Dando sequência ao trabalho, vou passar agora a palavra para a Cristiane, que ela vai conduzir os jogos corporativos. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos, né? Eu sei o quanto é difícil sair das atividades rotineiras e passar uma tarde fazendo uma outra atividade, mas eu espero que vocês aproveitem a oportunidade da gente discutir um pouquinho sobre inclusão. Então, nós trouxemos uma consultoria, que é a Mancai, e ela vai aplicar o primeiro jogo corporativo que vai falar sobre esse tema, e eu conto com a participação de todos vocês. Fátima e Márcia, por favor, venham aqui. A partir de agora, o trabalho é de vocês e delas. Eu só vou olhar, só. Bom, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer em nome do Amancai. Cristiano, obrigada pela oportunidade. O Amancai é um instituto de estudos e pesquisas que está aí no mercado há mais de 30 anos, tá? E que trabalha estudando e pesquisando as questões da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, tanto no mercado de trabalho como na educação. Recentemente, a gente fez um trabalho com a Secretaria de Educação, em Ribeirão Preto. Então, a gente está sempre aí buscando conhecer, entender quais são os desafios que a gente tem que vencer. A lei tem bastante tempo, né? Então, esse tema é discutido há muito tempo. A gente teve a oportunidade aqui de ouvir de quanto tempo a gente está falando, né? A gente está falando aí de milênios. Quando a gente começou a trabalhar, porque, na verdade, a lei de cotas, eu fico feliz, né, quando eu ouço que a gente tem essa vontade de olhar para o próximo. Eu fico feliz de saber que aqui a gente tem esse ideal, porque na sociedade não foi exatamente assim. Tanto que houve a necessidade da criação de uma lei. Então, eu fico imaginando o quanto é difícil para alguém saber que ele vai ser contratado porque alguém é obrigado a contratar. Porque, apesar da gente entender que a lei é uma ação afirmativa, ela não deixa de ser uma obrigação, ela não deixa de ser uma lei. Uma das principais barreiras que a gente identificou para a inclusão das pessoas foi exatamente a questão atitudinal. Então, quando as empresas começaram a fazer os seus processos para contratar, elas diziam assim, ai, meu Deus, a gente não acha, ai, meu Deus, mas é difícil porque eu preciso preparar o meu gestor, eu preciso preparar o colega de trabalho, eu preciso preparar... Tá, então, isso é uma barreira atitudinal. E, inicialmente, a gente pensou assim, precisamos ter ações para conscientizar as pessoas. E saiu todo mundo por aí pensando em coisas para conscientizar as pessoas. Até que a gente entendeu que a gente não conscientiza ninguém em uma hora. Não tem palestra, não tem workshop, em uma hora, que conscientiza uma pessoa. A gente pode, no máximo, tocar no assunto, fazer refletir. E aí, muda o nome, vamos chamar de sensibilização. E logo a gente descobriu que sensibilizar nem sempre é o caminho. Porque nós não estamos falando de piedade, nós estamos falando de direito. Direito. Somos todos seres humanos, estamos todos aqui no mesmo planeta, e todos somos regidos pelos mesmos direitos e os mesmos deveres. Tá? E aí a gente ficou pensando, mas o que a gente faz? Como que a gente faz? E aí surgiu a ideia de criar um jogo, porque no mercado você já tem jogos corporativos para trabalhar outras N coisas dentro das empresas. Mas como criar esse jogo? Foi contratada uma empresa, né, a Onça Games, que trabalha com jogos corporativos, e aí dos caminhos foi, vamos ouvir pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho ou que tentaram chegar até o mercado de trabalho. Foram algumas reuniões, e essas pessoas foram contando o que elas viveram. Como foi na entrevista, como foi no trabalho, como foi com o gerente, como foi com o colega, o que aconteceu na vida delas nesse ambiente. E aí surgiram 35 cases. São 35 cartas com as quais vocês vão trabalhar, que contam histórias reais.
Não tem nenhuma invenção nas cartas. Foram coisas que aconteceram, de fato, com essas pessoas. E aí o pessoal do Onça, foi criando toda uma metodologia para a gente trabalhar. Tá? Eu fiquei super feliz, porque eu vi que vocês cantam, né? Mesmo que eu soubesse a letrinha da música, eu não ia cantar, porque lá em casa a coisa funciona assim. Se eu tiver com as filhas dentro do carro e eu cantar, elas falam, mãe, pelo amor de Deus, só escuta. Então, assim, eu fiquei feliz com essa habilidade, porque me parece que vocês têm esse gosto pela arte, né? É bom, porque vocês vão representar aqui. Não, mas a Cris falou que vocês adoram, né? E vamos entender, gente, a gente está dentro de uma casa de educação. Então, né, educadores, os profissionais, eles estão sempre tendo que aprender 1000 coisas, né? Bom, eu vou contar um pouquinho para vocês da metodologia do jogo e aí a gente vai jogar, tá? Eu faço a aplicação do jogo, eu faço a animação do jogo e vocês vão perceber que a Márcia está sempre ali acompanhando, observando, fazendo algumas anotações. E depois a gente vai usar tudo isso para fazer um fechamento, para conversar sobre os caminhos que vocês vão tomar para poder enfrentar esse desafio que vocês têm de contratação de 167 pessoas, que não é um desafio pequeno, né? E a gente não está falando só da contratação de 167 pessoas, a gente está falando da inclusão de 167 pessoas. Então, é importante a gente entender o que é o conceito da inclusão. Quando a gente fala inclusão, do que exatamente a gente está falando, tá? Eu vou trabalhar sem o microfone, porque eu vou precisar das minhas mãozinhas, mas, geralmente, eu dou conta, né, no meu tom de voz, de que vocês entendam e me escutem, tá bom? Então, vamos lá.